Fala pessoal, beleza? O cardeal Jaime Spengler demonstrou recentemente uma profunda preocupação com o crescimento do número de brasileiros sem religião. Mas atenção, ao que tudo indica, o que mais preocupa não é a perda de fiéis católicos para o protestantismo ou ateísmo, mas o simples fato de existirem e estar aumentando pessoas sem religião definida. Mas por que será que isso está acontecendo, hein? Porque o Brasil, que sempre foi considerado um país majoritariamente católico, está vendo sua fé desaparecer tão rapidamente. Por que será? Não vem nada à cabeça? Enfim, vamos olhar para os fatos, com sinceridade. De 1960 até aqui, vivemos uma queda brusca, inédita, quase irreversível. E qual tem sido a resposta da igreja institucional diante disso? O que nós encontramos é uma igreja cada vez mais mundana, abusos litúrgicos que se multiplicam e nunca são corrigidos, ou quase nunca, um ecumenismo vazio, onde o que prevalece é a confusão e o fenômeno dos desigrejados, uma catequese pobre que não ensina mais o que são pecado, graça, os sacramentos, o céu, o inferno, o purgatório. A teologia da libertação, onde o que predomina é um jogo político, introduzindo até dentro da igreja o fenômeno do eles contra nós, tão famoso na política. Perdão para as mulheres trans, para o grupo LGBTQI+. Perdão. E o resultado disso, uma geração inteira de batizados que não conhece a fé que professam e por isso não tem razão para permanecer nela. E é nesse ponto que eu te peço, se isso te preocupa também, inscreva-se no canal agora. Aqui falamos da fé sem maquiagem, sem ideologia, sem medo. Deixe o seu like, pois ajuda muito o canal a crescer. Voltando ao ponto, e nós leigos também precisamos reconhecer, fomos catequizados para o conforto, não para a cruz. E agora colhemos os frutos. Grande parte do laicato aceitou calado essa virada ideológica e espiritual, e os jovens pagam o preço. Espaço vazio se preenche. E o que surge no lugar? Uma religião emocional, individualista, onde o eu e Deus bastam, onde nada mais é pecado, exceto talvez matar e roubar. O hedonismo se torna estilo de vida, e a igreja fica em silêncio. E quando católicos tentam alertar sobre os remédios, são ignorados, ridicularizados, tratados como radicais ou hereges. Enquanto isso, muitos continuam a transformar a igreja numa ONG ambientalista. Esta abóbora, uma abóbora nos ombros, parece ser mais eloquente do que muitas cerimônias solenes. Preocupada mais com pautas políticas do que com a salvação das almas. Antes se falava de salvação, hoje de sustentabilidade. Antes de almas, hoje de agendas. Veja, por exemplo, um trecho da carta final da CELAM, presidido pelo próprio Spengler. Nestes dias, celebramos também com gratidão e renovado compromisso o 10º aniversário da publicação da Laudato Si, a encíclica profética do Papa Francisco, sobre o cuidado da casa comum. Hoje, Laudato Si ressoa com ainda mais urgência diante da crise climática e social, interpelando-nos a renovar nossos estilos de vida, nossas estruturas e nossas decisões pastorais, para que todos os nossos esforços promovam a ecologia integral, a qual somos chamados a construir juntos. Isso foi no final do mês passado, eu acho. Onde está Jesus?
Tudo o que se lê é casa comum, crise climática, injustiça social, o nome de Cristo, o chamado à conversão, a missa, a vida sacramental e o principal, a salvação de almas, simplesmente somem. Isso não começou ontem, vem sendo construído há décadas. É como passarmos de Mozart a Oruan. Não acontece da noite para o dia. Escutem o Papa Leão XIV. É Jesus quem reaviva a igreja. Não é o social, não o ambiental, não é a casa comum. Parece que estão transformando a igreja literalmente em uma ONG ambiental. Escutem até o Papa Francisco, que muitos desses cardeais gostam tanto de citar, mas só quando lhes convém. Se non confessiamo Gesù Cristo, non diventeremo una ONG pietosa. Quando a igreja voltará a falar sobre Jesus, sobre os sacramentos, sobre a vida eterna, o juízo, o inferno, o céu, ou continuará tratando apenas de política, sociologia e ecologia? E que fique claro, isso não é saudosismo, é fidelidade ao que a igreja sempre ensinou, desde os apóstolos até os santos do nosso tempo. Não estamos pedindo novidade, estamos pedindo coerência com a fé de sempre. Recentemente, o Frei Clodovis Boff escreveu uma resposta à carta final da CELAM, que eu citei logo acima uma parte. E só o primeiro parágrafo já escancara o problema. Eu vou deixar o link para a carta completa na descrição. Caríssimos irmãos bispo, li a mensagem que mandaram no final da 40ª Assembleia que tiveram no Rio, no fim do mês de maio. Que boa nova li aí. Perdoem-me a franqueza, nenhuma. Os senhores bispos do CELAM repetem sempre a mesma cantinela, social, social e social. E isso há mais de 50 anos. Caros irmãos maiores, não veem que essa música já cansou? Quando é que nos darão boas novas de Deus, de Cristo e do seu Espírito, da graça e da salvação, da conversão do coração e da meditação da palavra, da oração e da adoração, da piedade para com a Mãe do Senhor e de outros temas semelhantes? Enfim, quando é que vão nos mandar uma mensagem verdadeiramente religiosa, espiritual? E que fique claro, foi justamente na década de 80, o auge da teologia da libertação, o catolicismo começou a perder muito mais fiéis. Coincidência? Difícil acreditar nisso. Continuando seu crescimento e efeito reenergizador, tanto na América do Sul quanto na América Central, durante a década de 1980, marcada pelo conflito, os principais cenários eclesiais e sociais da teologia da libertação foram as comunidades eclesiais de base, no Brasil, onde pessoas pobres, muitas vezes pela primeira vez, começaram a interpretar a Bíblia em termos de sua luta diária por justiça. O que precisamos? Voltar à raiz, falar de Cristo ressuscitado, redescobrir o valor da missa, da confissão, da comunhão, ensinar novamente o que é ser católico. Que esses cardeais abram os olhos, reconheçam seus erros e compreendam o quanto contribuíram para essa perda de almas. Rezemos pela Santa Igreja, rezemos pelos nossos pastores e que viva Cristo Rei.